sou Silvia Hartmann e você está assistindo ou ouvindo ao RemotaCast, o seu podcast sobre trabalho flexível. Aqui eu converso com quem está na vanguarda do trabalho remoto ou híbrido no Brasil e no mundo. Essa temporada é uma produção da Remota com oferecimento da Logitech. Para trabalhar de qualquer lugar com qualidade, presença e colaboração, a tecnologia certa faz toda a diferença. Com webcams, headsets, mouses e teclados, a Logitech é a parceira ideal de quem leva o trabalho flexível a sério. A empresa ainda conta com inteligência artificial para aprimoramento de som e imagem com foco em performance e ergonomia. Torne a sua rotina mais produtiva e a sua cara com Logitech. Aponte a câmera para o QR Code na tela ou clique no link na descrição do episódio e conheça a linha completa da Logitech. Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do RemotaCast. Eu sou a Silvia Hartmann, host do podcast, e hoje eu recebo a Olivia Grischek, que foi CHRO de grandes empresas como Hotmart, Centauro, Decolar e outras, e hoje atua como consultora de pessoas e organizações. Bem-vinda, Olivia! Obrigada, Silvia. Super prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Vai ser uma ótima conversa hoje. Não, como todas, né? A gente sempre tem ótimas conversas. Sim. Quero lembrar quem nos ouve ou nos assiste que o propósito do RemotaCast é inspirar com exemplos reais de quem está na vanguarda do trabalho flexível. E para começar aqui, a primeira pergunta, Olivia, eu gostaria de saber, na verdade, você construiu uma carreira super sólida em RH, como executiva de RH, passou por empresas muito diferentes entre si, desde tecnologia, varejo, passou por unicórnios. Quais foram os momentos mais desafiadores da sua jornada? Muito bom, Silvia. Foram muitos os momentos. Acho que, pessoalmente, eu tive grandes mudanças de carreira, né? Eu começo a minha carreira em RH, faço uma transição para consultoria estratégica, buscando entender mais do negócio. Então, eu começo numa época em que não se falava muito de RH estratégica e conexão com o negócio. Então, eu experimento alguns anos em consultoria e eu volto para o RH num segundo momento, pensando em trabalhar o RH junto com o negócio. Então, olhando quais são as necessidades de pessoas dentro do negócio para fazer a empresa acontecer, os resultados acontecerem. Acho que o grande desafio, né, na minha carreira sempre foi fazer essa construção. Então, fazer a organização, a liderança, né, entender e trabalhar as pessoas como parte do resultado de fato, e não como coisas independentes, né? Então, pessoas não são custo, pelo contrário, pessoas são o que fazem a empresa acontecer, né? Os resultados acontecerem, as estratégias saírem do papel. E isso, às vezes, não é tão óbvio. E quando a gente começa com essa conversa, tem sempre o desafio sobre o que a gente está falando aqui, né? A empresa sempre olha e fala, agora eu entendi. Então, até a gente conseguir fazer essa conexão e fazer o desenvolvimento das pessoas e o negócio ao mesmo tempo, acho que é o grande primeiro desafio para a gente começar a fazer as coisas acontecerem. E isso mudou ao longo desses anos todos, na prática, que você passou por organizações tão diferentes, de culturas diferentes, essa perspectiva das lideranças sobre pessoas, sobre a importância do RH estratégico, mesmo a questão da cultura, o que mudou de lá para cá, desde que você começou? Legal. Eu acho que a primeira coisa que mudou foi o contexto, né? Quando eu estou lá no começo dos anos 2000, ainda não se fala em startup, né? O conceito de startup, ele surge, tecnologia, de fato, como base nas empresas, ele surge depois de 2008, se não me engano. E quando eu volto para o RH, a gente já está falando de um contexto em que a gente não fala mais tanto de fábrica, de matéria-prima, a gente fala dentro da tecnologia de pessoas e produtos gerados por pessoas. Então, se eu tenho a pessoa certa, no lugar certo, né, entregando o melhor que ela pode, e aí, sobre ser certo, ter a pessoa num contexto onde ela consegue entregar o melhor potencial dela,
a matéria-prima são as pessoas, né? Então a conversa ela já passa a ser mais fácil no sentido de precisamos ter as melhores pessoas, desenvolver as pessoas aqui dentro para gerar resultado. O que também é verdade no varejo e em outras organizações, mas não é tão óbvio, não é tão fácil de trazer esse conceito logo de cara, né? A tecnologia, a startup de tecnologia, ela recebe isso muito melhor do que o varejo, por exemplo, que leva um pouco mais tempo para entender que não é a melhor matéria-prima que vai gerar o resultado, mas as melhores pessoas que vão gerar o melhor resultado. Isso é bem interessante. Foi uma mudança brusca que às vezes eu sinto que o mercado ainda não absorveu com 100%. Quando a gente olha para essa questão do trabalho remoto, trabalho flexível, as empresas ainda atuam muito como se estivessem na área industrial. A gente ainda trabalha muito naquela gestão de linha de fábrica, todo mundo no mesmo lugar, ao mesmo tempo, e provavelmente porque a gente tem muitos líderes, muitos executivas de sucesso que talvez tenham construído as suas empresas e carreiras naquela fase e talvez não tenham conseguido acompanhar essa mudança fundamental, porque foi isso. A sua matéria-prima principal hoje são as pessoas, né? É o trabalhador, é o conhecimento, e já não mais a matéria-prima, o produto em si, né? Achei muito interessante essa visão. E aí, bom, você liderou mudanças super relevantes em organizações grandes. Como é que foi durante a pandemia? Como é que foi essa adaptação, né? Que a gente, além de todo esse contexto de mudança, de pessoas, de cultura, a gente vem para uma realidade em que da noite para o dia as pessoas precisam migrar para o remoto, 100%. Então, como é que foi essa adaptação para você, no contexto onde você estava inserida? Perfeito. Eu vou até dar um passo antes, Silvia, sobre o remoto. Na experiência anterior à pandemia, logo antes da pandemia, eu estava numa organização onde o trabalho remoto já existia. E se a gente for falar sobre isso, ele já existe em toda organização multinacional. Então, se eu estou aqui no Brasil e eu tenho uma equipe ou uma gestão que está em outro país, que era o meu caso, eu já trabalhava remota. Então, eu já tinha praticamente metade do meu tempo de trabalho trabalhando remoto com uma equipe que estava fora do país, reportando para uma pessoa que estava fora do país, né? E aquilo já me parecia ser muito natural. Existia uma governança muito bem estruturada, enfim, os papéis eram muito claros. Então, ali o dia a dia acontecia, né? A empresa crescia, os resultados vinham, enfim. E aí, quando eu fui para esse outro contexto, e logo na sequência veio a pandemia, né? Então, quase que não deu tempo de eu fazer a minha integração na organização. Então, toda a montagem do meu time ela foi feita toda remota, enfim. Mas o grande desafio aí, quando chegou a pandemia, foi: não, peraí, a empresa vai parar? Porque no período a empresa inclusive trabalhava com desktop nas mesas, né? Não era nem notebook. Então não existia nenhum dia de trabalho remoto. Eram todos os dias das 8 às 6, né? O trabalho industrial, como você citou agora. E quando vem uma pandemia, né? Eu me lembro da conversa de uma semana antes, falar: olha, a pandemia tá chegando, vai chegar, a gente precisa se preparar. Não dá para a gente se preparar, isso não pode acontecer, porque se isso chegar, a empresa vai parar. Né? Não existia na cabeça da liderança, no contexto daquela organização, uma preparação para trabalhar remoto, porque na cabeça da liderança não existe, né? Não existe. E acho que foi essa empresa e muitas outras empresas, né, conversando com outros CHROs na época, passaram exatamente pela mesma coisa. O remoto era impensável. Então, eu acho que foi uma necessidade de mudança imposta, né? Eu acho não, foi. A partir de segunda-feira, ninguém volta para o escritório e a empresa precisa continuar em pé. Como é que a gente faz isso? Né? Então, foram conversas e foi uma preparação desde o começo de como é que a gente vai se comunicar, o que precisa continuar sendo feito, o que pode parar de ser feito, por quanto tempo a gente imagina que vai ficar nesse período, como é que a gente prepara, né, o financeiro da organização para isso, e tudo com conversas aí sim, de fato, remotas, e as pessoas foram se habituando a essa forma de acontecer e de verdade as coisas começaram a acontecer do jeito que elas deveriam, né? Envio de computador para casa das pessoas e toda aquela loucura que aconteceu no mundo todo. Né?
E quais foram os principais desafios que você, como head, né, de RH, enfrentou? Porque a área de recursos humanos, acho que teve dois impactos. O primeiro, teve um ganho tremendo de relevância. Então, para organizações Uhum. onde o RH ainda não tivesse um papel tão estratégico, isso definitivamente mudou na pandemia. Até porque havia Sim, muitas questões de saúde mental, cuidado com as pessoas, sem parar o negócio. Então, eu ouvi de alguns profissionais também, sêniores, na época, que o RH tinha finalmente ganhado um lugar à mesa em algumas empresas, né? Outras isso já existia. sim, E, sim. por outro lado, também essa responsabilidade tremenda de tocar o barco, de definir o modelo, de dar suporte para as lideranças. Então, no seu caso, qual foi a atuação da área de RH e o que foi mais impactante? Quais foram os seus principais desafios no processo? Legal. Acho que além dessas duas coisas que você falou, eu vou até trazer um terceiro, que é a pandemia não está acontecendo só dentro da empresa, né? Ela acontece na nossa vida pessoal também. Então, esse equilíbrio, e na época eu tinha filhas pequenas, né? Esse equilíbrio foi um grande desafio. Como é que a gente consegue, não só para mim e para outras pessoas também, como é que a gente consegue equilibrar aqui e, ao mesmo tempo, ser o apoio da organização nesse momento. Então, acho que o grande desafio foi trazer, de alguma forma, uma tranquilidade, o máximo de tranquilidade que fosse possível naquele momento, né, como uma voz central de entendemos o que está acontecendo, entendemos o que vocês, organização, né, pessoas, estão passando, contem com a gente como organização, e vamos enfrentar isso juntos, né? Então, eu acho que esse momento de se colocar num lugar vulnerável e aberto, né, para as pessoas entenderem que calma, né? A gente também não sabe o que está acontecendo, mas a gente vai ter o máximo de cuidado com vocês nesse momento, foi o que aconteceu. Agora, o grande desafio foi um momento do contexto da organização, a gente está falando de um momento de varejo, então, invariavelmente, o tempo foi passando, por mais que a gente tivesse muito bem estruturado, né, com o tempo, alguns ajustes estruturais precisaram ser feitos nesse período. Eu acho que a gente teve a responsabilidade era muito grande, principalmente porque eu tinha acabado de chegar, mas acho que a organização toda, isso foi muito positivo, estava muito alinhado comigo no sentido de qualquer ajuste que precisa ser feito, precisa ser cuidado com as pessoas na melhor forma possível, né? Então, isso trouxe uma tranquilidade, de certa forma, de não ter que romper nenhum tipo de valor, mas fazer as coisas muito bem feitas. Acho que esses foram os grandes desafios no período. Agora, o outro contexto foi, enquanto isso tudo acontecia, as pessoas estavam aprendendo a trabalhar com seus desktops em casa, e a gente tinha vários contextos, né? Tinha pessoa que sim, tinha seu escritório dentro de casa para receber o desktop e trabalhar, outras que precisavam de notebook e não tinham uma mesa, principalmente a área de atendimento, para estar. Então, trabalhava em cima da cama de perna cruzada no computador. Então, eram muitos universos absolutamente diferentes dentro da organização e a gente precisou aprender a equilibrar isso e apoiar as pessoas nesses contextos, além de toda a comunicação entre elas, enfim, precisar acontecer para a organização continuar acontecendo. Esse ponto é muito relevante. Na verdade, o Brasil continua assim, né? A gente ainda tem pessoas em situações muito diferentes nas empresas, e nesse ponto que eu digo, é importante que a empresa viabilize o trabalho. Estou falando hoje, né? Durante a pandemia, ninguém sabia o que fazer, mas Sim. hoje já há recursos para apoiar esse tipo de situação, ainda que seja, por exemplo, um voucher para um coworking, né? Existem alternativas. Uma empresa ela pode se manter distribuída remota e ainda assim apoiar os profissionais que não têm condições em casa. Mas esse ponto foi realmente fundamental. A gente não pode esquecer a realidade do país que a gente vive. E eu afirmei agora há pouco essa questão de eu ter ouvido de profissionais de RH e li em alguns artigos que o RH ganhou uma posição mais estratégica, mais relevante na pandemia, mas o que você sentiu? Isso de fato aconteceu? Você que realmente estava nessa cadeira com essa responsabilidade, como é que foi a sua experiência em relação a essa mudança? Se houve É, para você, né?
eu não consigo te dizer dentro do contexto da organização se mudou de como estava para como passou a ser, porque eu entrei nesse momento da pandemia. Então, para essa organização específica, eu não posso te dizer. Mas eu posso te dizer que sim, o RH passou a ser cada vez mais relevante nas organizações, porque foi um momento em que as pessoas estavam em primeiro lugar. Então, a gente estava falando de uma crise, de uma doença que afetava as pessoas. Né? Então, as organizações que não tinham uma pessoa que olhava para pessoas exclusivamente passaram a precisar ter. Né? E o contexto, ele trouxe uma visão para a liderança, principalmente, de que quem não entendia a importância das pessoas para um negócio funcionar passou a entender. Porque imagina que as máquinas, em teoria, não pararam na pandemia, né? Mas o impacto foi diretamente nas pessoas. Então, se as pessoas não podem trabalhar, não tem organização, ponto. Como é que eu faço para uma organização funcionar da melhor forma com as pessoas que estão ali? E aí eu passo a precisar ter um RH que seja um braço direito aí de um CEO que tem muito olhar para estratégia e para resultado, mas que muitas vezes perde a oportunidade de olhar também para pessoas. Então, é um complemento, o RH passou a ser um complemento desse CEO para que a organização pudesse ser olhada como um todo e não só como partes, ou não só como máquina. A sua empresa é remota, mas o trabalho não flui como deveria? Ou você adotou um modelo híbrido, mas cada área funciona de um jeito, não existe alinhamento entre as lideranças, causando insatisfação na equipe e, no fim das contas, ninguém segue as regras? Aqui na Remota, te apoiamos a implementar o trabalho flexível com intenção e consistência. A partir do nosso assessment organizacional, o Remota Scorecard, fazemos um diagnóstico completo do seu modelo de trabalho, apoiado em dados, e entregamos para você um relatório completo com informações, boas práticas, pontos de melhoria e como você pode ter um trabalho flexível sustentável. E se a sua empresa já tiver práticas estruturadas nos modelos flexíveis, a gente reconhece isso com o selo Remote First da Remota. Aponte a câmera para o QR Code ou clique no link aqui na descrição do episódio e agende uma reunião. Perfeito. E aí você teve essa carreira brilhante como executiva de RH e optou por fazer uma transição de carreira. O que te motivou, né? A gente dando um salto agora dessa história, desse momento tão desafiador de pandemia, e eu acho que você teve outras experiências depois e optou por essa mudança. O que te motivou? Perfeito. Bom, depois da pandemia eu ainda tive uma outra experiência. Em um determinado momento, eu olhei para minha carreira e, de fato, falando pessoalmente, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito dessa questão de transformação, de mudança, de evolução e tudo mais. E olhando as empresas por onde eu passei, eu sempre entrei nesse contexto, né? Fiz o alinhamento que precisava ser feito, construir os times, construir junto com os times as mudanças que precisavam ser implementadas, e aí eu partia para um outro desafio. Quando eu decidi, né, sair do universo corporativo e ir para esse universo trabalhando como consultora, né, independente aqui, foi olhar justamente para isso, estar em mais contextos, às vezes simultaneamente, de empresas que precisam desse apoio, dessa estruturação, desse desenvolvimento, e ao mesmo tempo ter essa flexibilidade, não só de estar em várias empresas ao mesmo tempo, expandindo aí a minha possibilidade de apoiar, mas também de ter uma flexibilidade pessoal, de trabalhar num contexto, por exemplo, aqui, né, num home office, né, que me permite cuidar da minha vida pessoal e do trabalho, e de vários trabalhos, estar no cliente quando eu preciso estar, não quando eu tenho que estar, né? Então, o resultado, ele passa a ser até melhorado, porque quando eu estou concentrada e trabalhando, eu estou concentrada e trabalhando, porque eu tenho a tranquilidade de que em algum momento eu posso parar e fazer o que eu precisaria fazer em outro momento. Os dois lados são bem legais, né? Não só essa parte da flexibilidade, que eu, bom, você sabe, sou uma grande defensora,
Mas é interessante esse ponto de transitar entre diferentes negócios e realidades. Eu também senti muito isso quando eu fiz a transição. Eu fiz uma transição bem radical, né? Saí de marketing no mundo corporativo, fui fazer mestrado e agora especialista em modelo de trabalho, empreendedora também, tudo mudou tudo. E eu também sinto isso, é muito rico a gente poder lidar com diferentes negócios, diferentes pessoas, diferentes culturas, e a nossa capacidade de agregar valor também é muito alta, né? Eu acho que é bem interessante. E conta... Desculpa, pode falar. Não, e traz para a gente mais material para a gente trabalhar, a gente conhece outros contextos, o que ajuda a trazer mais conceitos para ir de benchmark, né? De um lugar para outro, as conversas ficam muito mais ricas e as soluções também ficam muito mais ricas pela quantidade de cases que a gente vive nesse contexto. E hoje, então, qual é exatamente o seu papel? Você como consultora de pessoas e de organizações, qual que é a sua atuação? Legal. Hoje eu trabalho com desenvolvimento de equipes e desenvolvimento de liderança, olhando para as organizações, né, direcionando o desenvolvimento dessas pessoas para um resultado, e eu olho dentro das organizações, desde a estruturação da estratégia, desenho de estratégia, passando por cultura, até, de fato, todas as ferramentas necessárias para que isso aconteça lá na frente. Então, tem contextos em que, por exemplo, a empresa é uma empresa menor, ainda está num momento de crescimento muito rápido, olha para trás e fala, eu deveria ter alguma coisa que eu não tenho, né? Então, de colocar a bola no chão, estruturar, enfim, e conseguir ter uma operação que de fato funcione, e outras operações que são já maiores, mas que a empresa está patinando por alguma razão, em que a gente olha, faz um diagnóstico, entende onde exatamente está esse ponto e trabalha nesse desenvolvimento. Legal. Muito bacana. Eu lembro quando a gente se conheceu, e até uma curiosidade aqui para quem nos ouve e nos assiste, a gente se conheceu há 1 ano no Hacktown, e aí a gente se aproximou bastante, tivemos agora o Hacktown recentemente. E na época que a gente se conheceu ano passado, você comentou comigo brevemente que você também tinha uma atuação como CHRO as a Service, que era um termo que eu estava começando a ouvir um pouco mais no mercado, que é uma forma diferente de contratação, né, de profissionais C-level, o que conecta muito com o nosso tema aqui de flexibilidade, porque é um arranjo flexível de contratação. A gente tem várias formas de flexibilidade, semana de 4 dias, horário flexível, licença estendida, sabático, e tem os arranjos flexíveis de contratação. Mas como ainda é um termo muito novo, e eu sei que você se aprofundou bastante no assunto, o que é exatamente o C-Level as a Service? Como é que isso funciona no mercado? Como é que é essa... Legal. É uma tendência, não é? O que você acha? Legal. Bom, primeiro responder a sua pergunta. Eu não tenho dúvidas de que seja uma tendência. É um outro modelo de flexibilidade, né? Quando a gente fala do trabalho CLT, 40 horas semanais, com horário de entrar e horário de sair, em muitos contextos, você está contratando não a entrega da pessoa, mas as horas da pessoa estar sentada na cadeira para fazer o trabalho, né? Quando a gente fala do as a service, a grande diferença é você está contratando a entrega da pessoa. Então, independente dela estar sentada, né, na cadeira por 40 horas trabalhando para você entende do que você precisa, ou conversa com essa pessoa para entender qual é a necessidade da empresa, e você tem exatamente o mesmo resultado, só que não necessariamente a pessoa está lá à sua disposição 40 horas exclusiva para você, né? Ela pode estar à sua disposição, mas não necessariamente você não tem o controle, né? Como a empresa não tem o controle da pessoa, e sim do resultado que ela vai trazer. Então, tem vários tipos de arranjo. Se você olhar um pouco do que eu faço hoje como consultora, quando eu entro na questão de estruturação das organizações, é um pouco disso, é um pouco do que eu fiz nas organizações anteriores como CHRO. Então, entrar, entender, fazer um diagnóstico, entender o contexto, entender o que precisa ser feito para estruturar, em algumas situações, o RH da organização. Hoje eu expando um pouco mais, vou para estratégia, gestão, metas, enfim, mas você olha você olha a organização como um todo, o que precisa ser feito em RH, contrata as pessoas, estrutura os processos, faz toda a comunicação e depois faz um período de sustentação, que não necessariamente, de novo, né, 40 horas semanais, mas 2 horas, 4 horas, 8 horas
semanais para dar o apoio que aquela organização daquele tamanho precisa. E aí, quando eu falo que eu acredito muito nesse modelo, é porque, bom, principalmente quando você olha para organizações que são menores, né, e não teriam condições, né, de contratar um C-level com a bagagem, né, o conhecimento, a senioridade para estar dentro e nem faz sentido para o tamanho do PNL da organização, para sentar nessa cadeira por 40 horas semanais, você ainda assim consegue, por menos horas, ter todo esse aporte de conhecimento dessa pessoa sênior. Então, para mim esse é o grande, essa é a grande virada de chave do C-Level as a Service. Mesmo porque quando você está em grandes organizações, o C-Level ele não entrega 100% do potencial dele, tem aí os 80% que ele gasta em toda a rotina e dia a dia da organização, que poderia ser feito por uma pessoa mais júnior, que está aprendendo, que está se desenvolvendo e que teria a oportunidade de ter uma pessoa mais sênior mentorando no dia a dia e menos horas na semana. Eu vejo como um formato realmente genial, assim, muitos dos nossos clientes da Remota são empresas de 100, 150, 200 pessoas que têm um negócio pungente, que já tem aí, estão em crescimento, mas que ainda não dispõem de um RH super estruturado. E quando a gente entra com o processo da Remota, todo o mapeamento diagnóstico, a gente avalia todas as revisões de práticas, normalmente fica muito exposta essa carência de um RH, mas que, claro, não precisa ser exclusiva, né? A empresa não precisa, eventualmente, ou efetivamente contratar um C-Level para RH 100% do tempo, né? Até isso me remete à palestra que você deu no Hacktown, a gente já vai falar um pouco sobre isso. Mas, voltando para o C-Level as a Service, apesar de você perceber que isso será ou é uma grande tendência hoje, você sente que o mercado brasileiro, ou pelo menos nessa bolha que a gente vive, né, de empresas aqui desse eixo, Rio-São Paulo, Sudeste, ou mesmo outros estados, mas essa bolha que a gente vive empresarial e organizacional, você acha que o mercado brasileiro já está preparado para isso? As empresas entendem esse conceito? Eu acho que preparado no sentido de existir a necessidade, né, e já existe, né, e não precisa de nenhuma grande preparação para um profissional sênior sentar na cadeira 2 horas, 4 horas por semana para apoiar a empresa, trazer valor e ajudar nos resultados. Então, nesse contexto dessa palavra, sim. Agora, qual que é o desafio que eu tenho visto muito e conversando aí com muitos CEOs, né, ao longo desse último ano, principalmente, que eu vejo uma coisa que você fala bastante, é o apego dos CEOs ao controle, né? Eu preciso, para a pessoa para eu ter segurança de que a pessoa está trabalhando e vai me trazer resultado, eu preciso vê-la aqui na mesa, sentada do meu lado, ou na minha sala de C-Level, trazendo o resultado à minha disposição 100% do tempo. E se ela não estiver, significa que tem coisa que deveria estar sendo feita e que não está. Então, acho que a barreira ainda, eu vejo como uma barreira da mudança, né? Da quebra de paradigma, de fato, de quem foi que disse que porque a pessoa está sentada na cadeira do seu lado, ela está entregando mais resultado do que se ela não está. Né? Então, existem pessoas que entregam mais resultados sentadas na cadeira e pessoas que entregam menos resultados sentado nessa cadeira 100% do tempo. Não existe um jeito certo de fazer, e essa abertura, e não existe um jeito certo, e não existe um tipo de... Cada organização funciona de um jeito, né? Para algumas, 100% remoto vai funcionar muito melhor, para outras um híbrido vai funcionar melhor, enfim. Mas a mudança, a resistência à mudança, pelo que eu tenho visto, ainda é o mais difícil. E eu posso até trazer um exemplo, Silvia, de um dos projetos que eu fiz, que eu já estou há quase um ano com eles, que na primeira conversa foi, tudo bem, mas precisamos de você 100% do tempo nos primeiros 3 meses. Presencial. E eu preciso que seja presencial. Exatamente. E era uma empresa que operava em diferentes estados do país, não era multinacional, mas estava em diferentes estados do país.
presencial 100%, eu não tô. Eu fico à disposição de vocês, quando vocês sentirem necessidade, eu vou até vocês, não tem nenhum problema. Vamos montar uma governança aqui que a gente converse com frequência e vamos fazer o negócio acontecer. Eu fui em uma reunião presencial com essa empresa, trabalhamos juntos 3 meses e depois disso entramos num modelo as a service no sentido de sustentação, então eu estou com eles até hoje num modelo de 4 horas por semana, apoiando a equipe de RH nesse processo. Então, eles toparam, né, eu flexibilizei de um lado, estar com eles não 100% do tempo, e eles toparam tentar para ver se funcionaria. E foi a decisão deles de, muitas vezes, eu me oferecer para ir para a empresa falar, não tem necessidade, a gente também está cada um em um lugar diferente aqui hoje, vamos fazer remoto, e assim foi. Esse é um exemplo muito bom, porque e isso é um exemplo perfeito de viés, né? Você ilustrou perfeitamente o que é aquele viés do que já é conhecido, e eu sei que funciona, né? Então, estarmos todos presenciais, é isso que vai funcionar. Mas na hora que a gente se abre para mudança, para fazer diferente, traz governança, as coisas funcionam. Então, é realmente um processo de gestão da mudança, né? É um change management, as pessoas entenderem que existe uma nova forma de trabalhar que apresenta outros desafios, porque também tem desafios, né? Claro. Apesar de uma grande embaixadora do remoto, flexível, híbrido, ninguém nunca vai ouvir de mim que não há desafios. Mas sempre haverá desafios, né? Não tem em qualquer contexto. Qualquer contexto, não tem caminho fácil. E, bom, eu acho que essa é uma mentalidade que é muito forte ainda no mercado. Eu tenho percebido isso, né? Desde que eu comecei a empreender nessa frente de trabalho remoto e híbrido, apoiar empresas, eu percebo realmente que muitos líderes se posicionaram realmente de uma forma com muita resistência ao trabalho remoto, que para mim é o mesmo caminho, é a mesma origem, essa, né? Essa resistência realmente ao flexível, ao que é novo, ao remoto, ao C-Level as a Service. Então, acho que a gente está falando aqui tudo do mesmo lugar e entendendo um dos grandes desafios aqui da história da evolução do trabalho flexível. E é natural, né, Silvia? Qualquer mudança gera resistência, é do ser humano. A grande mudança, ela acontece quando as pessoas se colocam no lugar de querer enfrentar a mudança, né? E querer experimentar de fato o novo que está vindo. Eu, quando me apresentaram o Miro pela primeira vez, no mestrado, em 2020, essas ferramentas, eu pensei, que saco, odeio essas coisas. Tire isso daqui, gente. Depois eu virei, assim, uma usuária fãzérrima de Miro e afins e todos os outros, assim, hoje eu tenho que cuidar para não ficar me dispersando com essas ferramentas tecnológicas disponíveis, então é realmente uma questão da gente se abrir para uma nova forma de trabalhar. É isso mesmo. E aí eu lembro, eu gostei muito, já te parabenizei, né, pela sua palestra no Hacktown, que até compartilhando aqui o título com quem nos assiste ou nos ouve, Crescer desorganiza ou transforma? Como escalar sem colapsar cultura, pessoas e liderança? Eu achei realmente genial sua palestra. E antes de qualquer coisa, o que te moveu a falar sobre isso? Por que esse tema, né? Qual tem sido essa dor que você tem visto no mercado e que te motivou a organizar esse conteúdo? Legal. Essa pergunta ela é ótima, porque quando eu fui preparar minha palestra para o Hacktown, eu falei, o que eu vou trazer de valor com tantas pessoas trazendo tanta coisa brilhante lá? E isso é uma coisa que eu vivo quando eu entro nas organizações, que eu vivi em experiências anteriores, e que se fala muito entre as lideranças de RH, que é o quê? A empresa precisa crescer. E aí, o que as empresas fazem, né? Geralmente, esse crescimento rápido vem com um investimento muito grande, né? E aí, o investidor fala, precisa crescer. E a primeira coisa que as pessoas fazem, né? As organizações, as lideranças decidem fazer quando a empresa precisa crescer, é contratar gente, né? E contratar gente de forma aleatória, como se contratar pessoas fosse automaticamente fazer a empresa crescer. Ela vai crescer em número de pessoas, não necessariamente em resultado. E acho que a grande mágica desse crescimento de resultados vir rápido e das pessoas de fato estarem compradas, né, engajadas com de fato toda essa mudança que precisa acontecer nesse grande crescimento,
é você fazer isso de uma forma estruturada. Então, ao invés de abrir vagas, né, e colocar pessoas para dentro, olhar para dentro da organização, onde eu quero chegar em termos de estratégia, qual o caminho que eu preciso passar para chegar aí, e aí sim trazer as pessoas e o perfil de pessoas, entender qual é a minha cultura, para entender qual é a cultura das pessoas que eu quero que se adapte aqui dentro, porque isso tudo vai fazer diferença lá na frente. Então, colocar um monte de gente dentro não gera automaticamente resultado, pelo contrário, você tem que lidar com infinitos problemas depois, e eu lidei com eles em vários contextos, e a percepção das pessoas se eu não fizer isso, vai demorar muito para eu crescer. E, na verdade, o impacto é o contrário. Então, a minha ideia de trazer esse tema foi trazer isso para a consciência das lideranças, no sentido de, calma, para a bola, né? Não é fazer mais devagar, é fazer com intenção, né? Entender o que eu quero fazer e como eu vou fazer. Vai deixar tudo redondo, né? Vai ficar perfeito? Não, não vai. Nada, como você mesma falou, é perfeito, mas com certeza vai dar aqui uma base para a empresa crescer de uma forma sustentável. Curioso que agora, assim como no dia da palestra, você vai falando e eu vou ouvindo. Nossa, mas esse também é o caminho para o trabalho flexível funcionar. É exatamente isso, é intencionalidade, calma, vamos colocar a bola no chão, vamos avaliar, né? O que é preciso, como é que vamos fazer? É como idas ao escritório, não decidimos que vamos... E eu estou com um caso agora de uma empresa super bacana que gostaria de levar as pessoas ao escritório a cada 15 dias, as lideranças. E é o meu papel trazer, olha, ok, vocês estão 100% remotos há 5 anos, o negócio está crescendo, negócio crescendo, pessoas acompanhando de forma pensada, vocês vão levar as lideranças. O que acontece com as pessoas que não vivem em São Paulo? Elas serão excluídas dessa possibilidade de crescimento de carreira? Ah, não, vocês vão financiar essas vindas. E como é que vão ser aproveitadas essas idas ao escritório? Então, desde que haja intencionalidade, não tem problema. Eu e nós da Remota não estamos aqui para mandar fechar todos os escritórios, né? O importante é que haja uma justificativa, porque senão cria-se uma dependência do presencial para tomar qualquer decisão. E isso, na minha visão, é um erro estratégico gravíssimo no mundo que a gente vive hoje, de expansão geográfica, que você já mencionou, de desenvolvimento tecnológico. Depender de uma localidade física para que o trabalho aconteça é um erro grave. Então, só para eu quis trazer isso, porque você vai falando e eu vou, assim como na palestra, eu vou associando as questões do trabalho remoto. É isso. E a gente aí, só complementando, né, no que você trouxe agora, o porquê e o para quê, ele é importante para as pessoas que vão fazer esse movimento de um eventual retorno para o escritório, ou seja, a cada 15 dias, uma vez por semana, enfim, a cada muitas semanas. Se você não tem claro para você como liderança o porquê e o para quê, e você não conseguir passar isso para o restante da organização, você, pelo contrário, você vai perder engajamento das pessoas, né? Você vai perder a produtividade que você acha que você está trazendo porque sim, né? Então, fazer pensado é importante para você conseguir comunicar também às pessoas, ou até para chegar à conclusão de que não vale a pena, né? Exatamente, exatamente. E você trouxe um dado alarmante até na palestra, de que 10%, somente 10% das startups sobrevivem. É bem forte isso. A que você atribui essas 90%, né, que não sobrevivem, que não perduram? Silvia, existem infinitas razões aqui, né? Se a gente for listar, pegar todos os estudos, enfim. Mas o que eu tenho visto, né, de conversas com as startups que funcionam, né, que passam desses 3 anos, esses primeiros 3 anos de vida, é justamente isso que a gente falou agora, é ter clareza do porquê eu tô aqui, para que eu tô aqui, né, e fazer todas as ações com intencionalidade. A gente está falando muitas vezes essa palavra, mas é isso, né? Buscar no mesmo lugar, né? Exato, por que eu existo como organização, né? E trazer e fazer todo o movimento de crescimento com base nesse porquê, e aproveitando as oportunidades, enfim, e testando hipóteses e mercado, e trazendo as pessoas para dentro de casa, mas tendo um porquê e um para quê muito claros.
Isso é o que eu vejo funcionar. Acho que o que está fora disso, eu não conheci ainda. Com certeza existem, né? Não dá para falar que não existe, mas do que eu conheci, as startups que passaram e cresceram desses primeiros anos, elas têm isso com muita clareza, né? E muito preparo. E durante a sua palestra também, você mencionou uma jornada de crescimento das startups, das empresas, que eu não conhecia, por essa perspectiva de quantidade de pessoas. Então, eu lembro que havia nomes diferentes para isso, para cada etapa, e que isso impactava também no envolvimento do RH, do negócio. Conta para a gente um pouco sobre isso, Olivia, por favor. Perfeito. Vamos lá. Existem várias metodologias, né? E, enfim, de estruturação de startup. E essa que eu trouxe para a nossa conversa, ela divide, de fato, o crescimento da organização em termos de números de pessoas, né? Então, ela vai primeiro de família, né? Quando a gente tem aquela organização que tem 10 pessoas, todo mundo se conhece, está todo mundo dentro da mesma sala, tem o mesmo objetivo, está tudo muito claro. Se eu tenho alguma dúvida, eu falo com o meu colega da mesa do lado, todo mundo escuta o founder, né, o CEO naquele momento, é muito fácil de lidar. Aí ela tem um segundo passo, que é quando ela vai para até 100 pessoas, que a gente chama de tribo, né, que são pessoas que elas ainda se conhecem, está todo mundo dentro do mesmo andar, as reuniões não necessariamente são naquele mesmo horário, se elas precisarem, elas levantam da cadeira e vão lá conversar com o colega, e é uma estrutura simples, né, que não precisa de tanto processo. A gente cresce um pouco mais e vai para uma organização que tem aí 300 pessoas, que já é uma vila, né, que a gente chama de uma vila. 300 pessoas, a maioria das pessoas não vai saber o nome das 300, né, não vai conhecer cada uma delas pelo nome. Não necessariamente vai saber o que cada uma delas faz exatamente, né? A cultura, ela já não é mais tão natural, porque as 300 pessoas não escutam mais todos os dias o founder e a primeira linha falando e se comportando ou escutando uma reunião. Então, esse é um momento em que a bola precisa ser parada, né? E as coisas precisam ser estruturadas. Eu preciso definir, né, e colocar uma cultura em prática ali para funcionar, de novo, de forma intencional, né, que as pessoas entendam e que seja coerente com o negócio. Os líderes, eles precisam estar mais maduros, né, eles estavam trabalhando ali como colegas, crescendo junto com o time, mas em algum momento, nesse momento, eles já precisam de fato oferecer uma liderança estruturada que desenvolva o time como um todo. E aí a gente vai para os outros crescimentos, para os outros tamanhos, aí você sai de 300 para 1.000 pessoas, você já está numa cidade, já é uma hierarquia muito mais complexa, e daí você vai para uma nação, que aí você já tem uma empresa que está operando em diferentes países, obviamente, né, você tem uma família que pode estar em diferentes países, mas aí trazendo um pouquinho de contexto, a gestão já fica muito mais complexa. Então, ali o que eu trouxe foi, quando a gente falou na palestra, foi 300 pessoas, né, ali entre 100 e 300 pessoas, não tem mais como não ter um RH, uma pessoa exclusiva para trabalhar as estruturas, para desenvolver as pessoas, para apoiar o CEO nessas decisões. Antes disso, ainda é possível ter uma organização sem uma pessoa, né, exclusivamente de RH, dependendo do perfil da organização e da natureza do trabalho, mas eu sempre vou precisar ter dentro da organização uma pessoa ou mais pessoas que tenham um chapéu de pensar em pessoas, né? Então, a partir do momento que precisa ser exclusivo, aí eu tenho uma área, imagina-se que a partir de 80, 100 pessoas já é muito difícil, a não ser que tenha uma natureza de trabalho muito específica, você ter uma empresa que não tenha um RH para isso. E aí me vem como boa pesquisadora que sou, eu já fico pensando, será que já aplicaram essa teoria para o trabalho remoto? Porque aí, talvez, ou talvez não, né? Esse desafio, quando a gente pensa, né, todo mundo na mesma sala, isso é representativo. Quando a gente começa uma empresa do zero remotamente, as pessoas não estão na mesma sala, mas ainda assim se conhecem bem, né? Isso também se aplica. Quando você vai perto de 100, a gente já precisa de muito mais ritual. Então, isso Perfeito. tudo eu achei bem interessante.
e que já me puxa para outro ponto do que você falou na palestra, assim, era o paradoxo do crescimento e do controle. Como é que a empresa ela tem que abrir mão de certos controles para poder crescer. Desenvolve isso um pouco, por favor, Olivia, porque só para conseguir fazer essa conexão com o remoto que está me... Legal. Vamos ver se eu consigo te ajudar nessa conversa. Qual que é o grande paradoxo do crescimento, né? Eu crescer mais rápido, ou eu crescer de uma forma mais sustentável, né? Então, às vezes é o que a gente falou do crescimento de número de pessoas. Eu trago pessoas para dentro, eu estou crescendo, eu vou, faço, mas chega uma hora que acaba o combustível, né? Se eu não estiver organizada, né, para fazer isso acontecer, não só esse mês, não só esse ano, mas daqui a 5 anos, vai chegar um momento que a empresa vai colapsar, né? E eu te ouvindo, vou arriscar aqui uma hipótese para o remoto. As pessoas vão conseguir trabalhar remota sem nenhuma estrutura. Elas vão pegar o telefone e vão ligar, vão mandar sinal de fumaça, né? Que seja, vão compartilhar um documento, cada um vai criar com a sua ferramenta e depois vão colocar numa planilha em Excel e as coisas vão sair do papel. Vai acontecer, mas qual que é a entropia nisso tudo, né? Qual que é a perda de energia que existe para resolver um problema que poderia ser resolvido em 5 minutos, se tivesse uma estrutura e algum tipo de processo que não impedisse as pessoas de trabalhar e de trazer o resultado, mas que ajudasse a, de fato, elas trabalharem desde o começo, no mesmo documento, ou na mesma ferramenta, ao invés de cada uma trabalhar na sua e depois sentar para conversar, para tentar fazer isso junto. Então, acho que o paralelo é justamente esse. Não ter nenhum controle vai fazer as coisas acontecerem? Com certeza vai. Vai trazer o melhor resultado? Eu não tenho esses dados, talvez você tenha, mas eu arriscaria dizer que tem metade do tempo perdido aqui por uma falta de qualquer controle e estrutura. É bem forte isso, e até me ocorre, assim, às vezes a gente valida coisas que a gente já desconfiava, ou já sabia, mas nunca tinha colocado em palavras. Mas a primeira resistência, a primeira barreira ao remoto é a mentalidade, então, que a gente já falou, empresas ou executivas que ainda têm uma visão tradicional daquela gestão, daquela questão industrial. Deixa eu me corrigir aqui, essa é a segunda. A primeira é a natureza da atividade, né? Tem atividades que podem ser remotas, tem atividades que não podem. Então, passada essa primeira triagem, vamos dizer, vem a questão da mentalidade. Mas mesmo empresas que têm já um desejo de trabalhar remoto, isso pode ser uma terceira resistência, que é justamente essa. O remoto, ele requer mais intencionalidade, de novo, mas ele requer mais protocolo, mais processo, mais ritual, mais documentação, que por um lado pode parecer desgastante no curto prazo. Então você colocou muito bem, é um dispêndio de energia. Eu ouço de algumas pessoas, poxa, o remoto ele burocratiza o trabalho, porque eu tenho que marcar uma reunião para falar de eventualmente tal coisa que eu falaria no cafezinho. Esse é um ponto de vista. O outro ponto de vista, que talvez traga ganhos mais de médio prazo, se eu decido no cafezinho, eu provavelmente vou esquecer de contar as outras pessoas envolvidas. Mas se eu gasto um pouco mais de energia e já documento, tenho um processo, já começo com um bom stack de ferramentas, e que eu nem vou desenvolver muito esse conceito, porque isso foi no último episódio, eu conversei muito sobre isso, né? O papel do uso das ferramentas para facilitar esses rituais e o dia a dia, o fluxo de informações. Mas a partir do momento que a empresa coloca um pouco mais de atenção e energia nisso no curto prazo, ela tem uma aceleração muito rápida depois de alguns capítulos. Ela acelera muito mais rápido, porque quer crescer internacionalmente, está pronto. Quer trazer pessoas de outras regiões, está pronto. Quer aplicar IA, está pronto. Então, acho que isso é um paralelo interessante entre o que você trouxe, né? Porque o escritório ele traz essa cortina de fumaça ou essa facilidade, para não ser injusta, de sim, a pessoa está ali, né? O CEO está ali, o fundador está ali, na mesa do lado. Por outro lado, o remoto fundador está aqui, né? Também, se a gente pensar, a conexão é muito próxima, né? A gente não está dizendo que
numa empresa de até 10 pessoas, eu não vou ser só o CEO só porque ele está distante. Não, eu sou muito mais... Nós somos uma família na remota, com certeza eu sou muito mais acessível hoje. Não que eu queira deixar de ser acessível, né? Mas o crescimento, ele impõe certas degraus, talvez, né? Não sei, certas hierarquias. Mas sabe que, te complementando, né, trabalhando com cultura, acho que essa questão do não ter estruturação e processo porque é presencial e não precisa, não é uma verdade, né? Se esses mínimos processos de estrutura, né, que você trabalha com a remota, colocando nas organizações que estão trabalhando no modelo remoto, fossem implementados nas organizações que trabalham o trabalho presencial, elas também seriam mais produtivas. Então, a natureza, a forma de trabalho não diz que a empresa é melhor ou não, né? O local de trabalho, não a forma. O local de trabalho não diz se a empresa vai funcionar melhor ou não. Se eu tenho uma empresa caótica em termos de estrutura e de processos que trabalha presencial, ela é tão ruim, né, ou pior em termos de entrega de resultado, de potencializar, enfim, as possibilidades de crescimento, que uma empresa remota. Né? Então, a falsa sensação de que se eu estou sentada do lado de uma pessoa, eu não preciso de nenhum tipo de estrutura, de nenhum tipo de governança, de nenhum tipo de comunicação, porque a pessoa está aqui do meu lado fisicamente e funciona. Né? Então, é interessante isso. Esses dias eu fiz uma palestra, no final uma moça veio falar comigo, viu? Ela estava falando de um pedaço específico, né? Mas ela falou, então, você faz isso para a empresa presencial? Eu falei, aí, perfeito. Tudo pensado para o ambiente remoto. Mas é exatamente isso. E aí você, nesse caminho, né, voltando à palestra, ao seu conteúdo, nesse caminho da jornada de crescimento das empresas, você trouxe essa visão do RH a partir de um certo ponto, né, um RH mais estratégico. Uhum. Talvez voltando um pouco a algo que a gente já discutiu, qual que é o papel do RH nisso, né? Quando a gente pensa do trabalho remoto, né? E nessas empresas maiores, qual que é o papel do RH nisso? Acho que ainda fica mais relevante aquilo que a gente conversou no começo, do RH se tornar estratégico. Acho que aqui a gente só valida, né, aquela discussão. Sem dúvida. O RH tem um papel muito importante de tocar as pessoas em todo momento da carreira delas, da jornada delas dentro da organização, né? Então, desde o momento que a pessoa pensa naquela organização como uma possibilidade de um lugar onde ela quer ou poderia trabalhar, até o processo de contratação, o processo de trazer a pessoa para dentro, né? Fazer o onboarding da pessoa dentro da organização, acompanhar o crescimento, o desenvolvimento dessa pessoa, toda a comunicação, a liderança, enfim, o RH está sempre aí. E quando você está num modelo remoto, o RH é o primeiro ponto de contato dessa pessoa, né? Então, se eu ainda não conheço qual é a estrutura da organização, como ela funciona, né? Quais são os processos, quais são as ferramentas, a primeira pessoa a quem eu vou recorrer é a pessoa que falou comigo da primeira vez, né? Que é o RH. E aí cabe ao RH passar essa informação, passar todo esse conhecimento de como a organização vai funcionar, ou funciona, o que é esperado da pessoa nesse primeiro momento, além de conseguir fazer esse acompanhamento todo à distância. Então, é imprescindível ter uma pessoa que tenha foco em acolher, né, e trazer de fato esse novo colaborador e acompanhá-lo ao longo do tempo todo na organização. Legal. E se você fosse dar recomendações para startups que queiram já começar remotas ou crescer, mudar para o remoto com toda a sua bagagem, o que você recomendaria? Acho que, em primeiro lugar, ter consciência de que vai funcionar remoto ou não remoto, né? O resultado vai vir de uma forma ou de outra, não é porque está distante da pessoa. Isso, às vezes a gente escuta, né? Não, eu queria, estou começando a trabalhar com um parceiro, mas ele está do outro lado do mundo, eu não tenho certeza como é que isso vai funcionar, talvez eu tenha que fazer diferente. Não, vai funcionar, né? Então, a primeira coisa vai funcionar. Agora, como? Como vai ser o dia a dia?
por que vocês, na verdade, até um passo antes, né? Por que vocês vão fazer esse negócio, né? Para quê? E como vocês vão ter isso funcionando? Acho que saber ter uma estrutura, ser consciente nas comunicações, nos processos, enfim, no conteúdo que vai ser passado, em que momento e como é o mais importante. E aí acho que você está fazendo, tenho certeza, na verdade, você está fazendo um excelente trabalho com a remota de trazer esse conhecimento para que essas startups consigam começar de uma forma mais tranquila, sabendo que pode funcionar, né, e sabendo como fazer isso funcionar, né? Então ninguém precisa reinventar a roda, você já faz um excelente trabalho em trazendo essa informação e dando esse apoio para que as empresas, enfim, comecem e sigam de uma forma muito positiva, crescendo. Esse é o nosso objetivo, né? Ensinar e apoiar as empresas nessa migração. E você falou mais uma vez do porquê que eu achei, eu gosto muito, né? Não dá para fugir do Simon Sinek, não dá para fugir do Golden Circle. Não dá. Se quem estiver aqui nos vendo ou nos ouvindo não souber o que é isso, ou quem vá assistir no YouTube a palestra, o TED do Simon Sinek sobre o Golden Circle, mas você aplicou ao porquê da empresa existir, né? Que isso trouxe há pouco, né? A empresa, ela saber o porquê que ela existe é um primeiro passo para ela se manter naquela porcentagem, na estatística das 10% que sobrevivem. Eu gosto muito não é distorcer, né? Mas eu gosto de aplicar essa visão dele para como é que as empresas solucionam os desafios organizacionais, né? Então, a empresa tem um problema de colaboração, por exemplo, ou tem um problema de conexão entre profissionais que entraram antes da pandemia ou depois da pandemia. E aí eu quero ir para o presencial. Então, normalmente as empresas chegam para mim, eu quero ir para o presencial. Eu sempre puxo, por quê? Por quê? Porque se é colaboração, tem formas de resolver. Claro. Se é por falta de confiança, liderança e liderados, tem como resolver. Se tem tantas... Entender esse porquê faz muita diferença. Antes de tomar uma decisão que pode gerar um atrito absurdo, entenda o porquê. E se fizer sentido, organize o como, né? E eu acho que isso conversa muito com a forma, a gente aplicando em coisas diferentes, mas levando para o mesmo lugar, né? Exatamente. E é muito interessante nessas conversas do porquê, né, do remoto e do presencial, eu também tenho tido muito essas conversas, porque é um grande desafio da liderança quando eles trabalham presencial, em engajar as pessoas para irem para o presencial. A empresa está indo bem, mas geralmente são dois problemas, né? A remuneração não está funcionando, e 2, eu não consigo fazer as pessoas virem para o escritório, né? E no final, o problema não é nem da remuneração e nem existe perda de produtividade pelas pessoas não estarem lá. A conversa, você vai questionando os porquês, né? Como numa conversa com crianças, né? Eu tenho essa conversa muitas vezes com as minhas filhas, no sentido de, mas por quê? Mas por quê? Elas perguntarem, aí você vai fazendo os porquês, e no final, muitas vezes, a resposta é porque eu quero. Né? Bom, se você quer, é uma outra assim, conversa. Porque é assim. Não é. Porque é assim. Então tá bom. Então tá bom. Vamos fazer as pessoas voltarem porque você quer e porque é assim. Mas vamos trabalhar também com um nível de turnover que é um nível maior do que uma organização em que elas têm mais flexibilidade. Então, não tem... então não vai fazer... Não, assim, se o CEO quer, Silvia, ele quer. Né? A não ser que ele esteja aberto até essa conversa e, de novo, está aberto à mudança e tudo mais, a gente consegue fazer diferente. Se não, toda decisão que eu tomo existe um impacto, né? Não dá para ter tudo, né? Então, e aí? A conversa vai ter vamos fazer funcionar assim. Vamos engajar mais as pessoas, mas, ao mesmo tempo, saiba que esse impacto ele vai acontecer, não tem como fugir. Estamos conscientes, né? Estamos alinhados sobre isso? Estamos, mas é assim que eu quero. Ok, vamos trabalhar dessa forma, né? Como a gente falou lá no começo, não tem certo e não tem errado. Vai funcionar. Agora, voltando para a questão do porquê especificamente, né? Da questão de eu tenho um problema de remuneração, né? E aí você começa a entender que no final, no diagnóstico,
A remuneração é o que as pessoas mais reclamam, porque é o que as pessoas mais reclamam, né? Natural do ser humano entender que ele é sempre melhor do que o reconhecimento que ele tem para fazer qualquer trabalho que ele faça. Agora, quando você volta, entende que a pessoa está lá trabalhando, ela não sabe o que ela está fazendo, nem por que ela está fazendo, nem para que ela está fazendo, não entende a cultura da organização e não entende o papel dela, né, no produto final que está sendo construído, ela não vai sair do lugar, né? Não vai trazer resultado. Então, Simon Sinek tem sido um grande, essa teoria tem sido uma grande forma assim, que eu tenho usado para acompanhar os projetos. Legal. E conta pra gente quem é a Olivia, pessoa física nesse trabalho flexível. Como é que você vive a flexibilidade? Quais são as partes boas, os desafios? Muito bom. Eu, em termos de desafios, eu vou começar pelos desafios, tá? Eu vejo muito menos desafios do que eu via quando eu estava num universo presencial, Silvia. Acho que o meu maior grande desafio é saber a hora de parar, né? No sentido de, ok, tem um espaço, eu sempre trabalhei muito, hoje eu consigo ver com muito mais maturidade, né, o que eu poderia, como eu deveria ter equilibrado e como eu devo equilibrar minha vida pessoal e profissional, que hoje em dia eu vejo que é uma coisa só, mas a minha tendência é sempre, se eu não paro conscientemente e falo, não, é hora de parar, é trabalhar muitas horas. Então, esse no começo foi meu grande desafio. Bom, agora que eu decido o quanto eu vou trabalhar, a minha tendência sempre foi, a primeira foi, dá para eu trabalhar muito, né? Então, esse foi o meu grande desafio, que hoje eu já tô super em paz com ele, porque eu aprendi a viver uma vida que coloca o trabalho como parte dela e não como fim, né? Então, hoje, eu tenho um esporte, a gente já conversou sobre isso, eu pedalo, eu corro. Corremos juntas, né? Os encontros presenciais têm seu valor, né? A gente já correu junto, que delícia. Corremos juntas, exatamente. Então, poder fazer isso, encaixar na rotina, uma coisa que é positiva, né, para mim, ser muito mais saudável nesse sentido, poder, né, pegar as minhas filhas na escola no final de tarde e passar um tempo com elas, com a segurança de que o mundo não vai acabar, né, e estar presente com elas nesse momento que eu tô com elas, né, e eventualmente fazer alguma coisa, não só levar no médico, mas eventualmente um dia à tarde levar num cinema, né, que vai construir lembrança, é aquilo que a gente fala, né, o trabalho, daqui a 10, 20 anos, a gente não vai lembrar o que a gente estava fazendo naquela quarta-feira, às 3 horas da tarde, né, mas as pessoas de quem, né, a gente gosta vão lembrar daquele cinema às 3 horas da tarde, naquela única quarta-feira, que pode ter sido uma, né, mas que vai fazer a diferença. Então, ter essa flexibilidade mudou muito a minha vida, e eu, com certeza, hoje sou uma pessoa mais saudável e mais feliz, com poder decidir o quanto, como e onde eu vou trabalhar e, enfim, vou fazer o que eu preciso fazer em termos profissionais também. Legal, maravilhosa. E para terminar, nossa pergunta fixa do RemotaCast, qual é o maior mito do trabalho remoto ou híbrido que você gostaria de enterrar de uma vez por todas? Que não é porque eu, líder, não estou vendo a pessoa na frente do computador, na minha frente, que ela não vai entregar resultado. Para mim, esse é o controle, né? Não é porque eu não tenho controle sobre o tempo daquela pessoa que ela não vai entregar. Então, se ela quiser jogar tênis às 10 horas da manhã, não significa que ela não vai fazer o trabalho dela. E acho que esse é o grande mito. Isso aí. Muito obrigada. Eu fiquei super feliz que você aceitou participar aqui do RemotaCast. Eu tinha certeza que seria um conteúdo maravilhoso. Acho que vai ser muito inspirador e acionável também para profissionais de RH e para executivos que estejam ouvindo. E esse é o nosso objetivo, que as pessoas entendam se e como fazer, né? Por quê, como e o resultado disso. Então, muito, muito, muito obrigada. Eu adorei. Perfeito. Obrigada mais uma vez pelo convite, e eu fico à disposição aqui para outros convites, e de todos que estão ouvindo, obrigada pelo tempo, e fico à disposição também de apoiá-las no que vocês entenderem que pode ajudar.
E os seus contatos ficarão aqui na descrição do episódio, então quem quiser conversar com a Olivia, é só pegar os contatos aqui na descrição, tanto do áudio quanto do vídeo. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada. Obrigada por ouvir o RemotaCast com oferecimento da Logitech. Acreditamos que o futuro do trabalho vai muito além das paredes e que modelos flexíveis, bem desenhados, transformam empresas, cidades e a vida das pessoas. Até o próximo episódio!